E sejam todos bem-vindos ao canal Yatalog, né? Bom, eu sou o Yata, e se você ainda não curtiu, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, e bora pro assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Sete Além. Você conhece a lenda de Sete Além? Bom, eu deixei anotado aqui, né, para eu não esquecer os pontos que eu precisava falar sobre, mas sim, a lenda de Sete Além é um dos mistérios urbanos mais famosos da internet brasileira. Bom, como que tudo começou, né? A história começou a se espalhar em fóruns e comunidades da internet lá na época do Orkut, nos anos 2000, bem no comecinho, né? A ideia é a seguinte, que existe uma espécie de realidade paralela, né, chamada Sete Além. É uma palavra só. Não, apesar do nome parecer duas palavras, é uma palavra só. Que às vezes esse lugar se cruza com o nosso mundo. Bom, as pessoas relatam, né, ter entrado lá sem querer, né? E com o advento agora da segunda temporada do Pacificador, o Peacemaker da DC, né, tem essa brincadeira dele ir para uma realidade paralela onde o irmão dele ainda tá vivo e o pai dele também, né, e várias outras coisas aconteceram de forma diferente. Então, dá pra gente brincar que aquele seria o Sete Além do Pacificador. Bom, mas vamos tentar explicar melhor, né? Porque várias pessoas relatam ter entrado lá sem querer e geralmente através de algumas situações banais do dia a dia, como pegar o ônibus errado e perceber que os passageiros têm aquele aspecto meio estranho, né? Com olhos fundos, pele acinzentada ou deformada. Ou então entrar em ruas ou prédios que pareciam normais, mas vão ficando cada vez mais estranhos e sombrios, ou então até mesmo notar que os moradores de lá são mais hostis ou apáticos, como se observassem os visitantes com um certo desprezo ou até curiosidade. Mas é lógico que outros relatos, eles acabam meio que tendo uma sensação mais comum de que o ambiente é cinza, é sujo, é opressor, né? O ar é mais pesado, o clima é mais sombrio, quase como se você estivesse numa Silent Hill da vida. Para quem jogou Silent Hill é mais fácil de entender essa referência. E uma certa dificuldade de voltar para cá, para o nosso mundo, né, para nossa dimensão, por assim dizer. Né? Mas lógico, sempre tem uma brecha, como descer do ônibus, voltar por uma porta específica ou até acordar. Lógico, alguns dizem que Sete Além seria uma versão corrompida do nosso mundo, né? E seria como se fosse um universo paralelo de baixa vibração, onde tudo parece deslocado e errado. Só que a lenda cresceu tanto que já inspirou vários contos, creepypastas, vídeos aqui no YouTube, podcasts e até mesmo curtas-metragens, alguns bem interessantes, inclusive. Né? Então, vamos fazer o seguinte. A ideia é eu contar para vocês um pouquinho do que eu já vi, já li sobre, né? E algumas das histórias são bem fascinantes, outras são bem simplesinhas. E lógico, uma delas é aquela clássica da estação inexistente no Japão, da madrugada, né, que a menina tava ao vivo, né, tipo, online lá no Reddit, falando, eu tô aqui numa estação, mas que eu nunca passei por essa estação, e é madrugada, e tem um monte de gente aleatória aqui olhando pra mim. Então aquela história, ela pode ter sido uma espécie de Sete Além, independente de ser uma realidade alternativa ou apenas muita criatividade durante a madrugada para assustar as pessoas. Bom, o que acontece? Vou trazer aqui alguns pequenos relatos, né, de Sete Além. Lógico, né? Vou contar para vocês então aqui o seguinte. Vamos falar do ônibus para Sete Além. Essa aqui é uma história bem conhecida, inclusive, né? A pessoa falava o seguinte: um dia, voltando da faculdade, eu entrei em um ônibus como sempre fazia. O estranho é que, assim que as portas se fecharam, percebi que os passageiros eram diferentes. Tinham olheiras profundas, a pele acinzentada, como se estivessem doentes. E o mais perturbador, todos me olhavam fixamente sem piscar. Quando olhei pela janela, percebi que as ruas estavam diferentes. Eram mais cinzas, os prédios estavam sujos e quase não havia pessoas lá fora.
Era como se eu tivesse atravessado para outro lugar. Desesperado, desci no próximo ponto. O motorista não falou nada, mas os passageiros sorriram de um jeito torto quando eu passei. Assim que pisei na rua, tudo voltou ao normal. O ar parecia mais leve, mas até hoje eu tenho medo de pegar o ônibus errado e nunca mais voltar. Essa é uma história já antiga de Sete Além, né? Que já é um relato que já foi muito falado em vários lugares, no Reddit, no antigo 4chan, não sei se as pessoas vão se lembrar disso, inclusive, e por aí vai. E lógico, outro relato que foi muito famoso na época é o da rua que não existia. Você conhece esse? Então, eu vou falar ele aqui do jeito que tá escrito aqui e é como eu tinha salvo na época. Uma moça contou que certa vez voltou para casa andando por um atalho que nunca tinha visto antes. Era uma rua estreita, cheia de prédios velhos. No início parecia normal, mas quanto mais andava, mais o ambiente ficava estranho. As janelas estavam cheias de grades, as portas eram menores do que o normal e algumas pessoas a observavam da calçada com olhos escuros e fundos, como se fossem buracos. Ela começou a andar mais rápido e percebeu que não tinha fim. A rua simplesmente continuava. Só quando decidiu voltar correndo pelo mesmo caminho é que encontrou a esquina da sua casa de novo. Ela nunca mais conseguiu encontrar aquela rua. É como se ela só existisse em Sete Além. Nossa, lembra muito histórias, por exemplo, de Além da Imaginação, a série clássica lá na década de 50 para 60. Pois é. Bom, lógico que existem outros relatos diferentes aí que ficaram conhecidos ou não tanto. Por exemplo, o amigo que mudou. Você conhece essa história? Vou contar para vocês aqui, ó. Estava escrito da seguinte forma: um rapaz contou que quando criança foi brincar na casa de um colega. Estava tudo normal, até que em certo momento, quando saiu da cozinha, notou que a sala estava diferente, mais escura, com móveis antigos e um cheiro estranho no ar. O colega apareceu, mas não era o mesmo. Tinha olhos fundos, pele pálida, e ficou parado encarando ele, sem falar nada. Atrás, uma mulher que parecia ser a mãe dele surgiu na porta. Ela também tinha aquele mesmo olhar vazio. Apavorado, o garoto correu até a rua e quando saiu tudo estava normal de novo. A casa, o amigo e até a mãe dele, e ninguém percebeu nada. Mas até hoje, ele jura que ficou preso em Sete Além por alguns minutos e que a família do amigo tinha uma versão diferente lá dentro. Mas dá pra ver que é uma história que lembra muito o que o pessoal usa em creepypastas, né? Frases diretas, né? Mais fácil de narrar, de entender, só olhando pra câmera aqui, assim, pra vocês e falando sobre elas. Lógico que não é apenas uma simples narrativa. Pode ter sido uma experiência, como pode ser apenas uma criatividade, uma lembrança falsa. Mas e aí? Você já conhecia as histórias de Sete Além? Comenta aí embaixo e, quem sabe, conta aí sua história também. De repente, num dos próximos vídeos, eu posso falar sobre ela. Mas alguém pode se reconhecer, se identificar. Bom, se vocês estiverem querendo algo esquisito como alienígenas, nós temos também aqui os Arigaliens, o Alien dos Arigatões, que está disponível lá na loja da Mascotis, né, mascotis.com.br, né? Aí tá embaixo o link. Quem quiser comprar já tá disponível já para venda. E lógico, né? A, tem aí bastante a pronta entrega, então tem coisa boa vindo.
Se você quiser mandar algum item pra gente aqui, mostrar em vídeo, fazer um unboxing, comentar de algo curioso, ou mesmo divulgar o DVD do seu filme, da sua banda, um CD seu, um jogo que você criou, manda aí para Caixa Postal 42313, Agência AC Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04218-970. E se você quiser ajudar o canal a crescer, manda qualquer quantia aí pelos nossos Pix. Tem o livepix.gg/yatalog, o ko-fi.com/yatalog ou a chave Pix, que é o djyatá@gmail.com. E é isso, né? A gente se vê por aqui e eu espero que vocês não vão parar em Sete Além. Mas se forem e conseguirem voltar, conta a sua história aí pra mim. A gente se vê por aqui no canal Yatalog.